Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos estar falando sobre covariância e correlação. A covariância e correlação mede a relação linear entre duas variáveis. Então, a covariância e a correlação são medidas que têm uma semelhança, só que a covariância não é uma medida padronizada. Vamos entender o porquê disso. Vamos supor que nós vamos medir as variáveis peso e altura de uma amostra da população. Peso é a variável x e a altura é a variável y. Se nós formos calcular a covariância, se a altura estiver medida em centímetro, nós vamos ter um resultado para a covariância. Se a altura estiver medida em metro, nós vamos ter um outro resultado para a covariância. Mas a covariância ela é a mesma. Então, por isso nós dizemos que a covariância não é a medida padronizada. A correlação ela é uma medida padronizada. Nós vamos ver que a correlação ela é dada pelo quociente da covariância dividido pelo produto dos desvios padrões da variável x e y. Vamos a um exemplo. A tabela a seguir mostra a relação entre as vendas de um produto e o número de comerciais no período. Então, nós temos essa tabela. Se nós traçarmos um gráfico de dispersão, nós vamos ver por esse gráfico que existe uma certa relação linear entre esses pontos. Então, vamos começar falando da definição da covariância amostral. A covariância para uma amostra de tamanho n, com as observações x1, y2, x2, y2 até o xn, yn, que é denotada por código de xy ou um S subscrito xy, é dada pelo quociente da somatória de variando de 1 até n do produto da diferença de xi menos a média do x, da variável x, vezes a diferença do yi menos a média da variável y, dividido por n menos 1, para que a gente tenha aqui uma covariância não viciada. Bom, e qual é a definição de covariância populacional? A covariância para uma população de tamanho n, com as observações x1, y1, x2, y2 até o xn, yn, ela é dada, pela somatória da diferença de x menos a média populacional da variável x, vezes o y menos a média populacional da variável y, dividido pelo tamanho da população. Aqui nós temos o tamanho da população, e quando nós temos uma amostra, nós temos o tamanho da amostra menos 1. Bom, então vamos lá. A tabela a seguir traz uma amostra da relação entre as vendas de um produto e o número de comerciais no período. Determine a covariância da amostra. Bom, então aqui nós temos o número de comerciais e o número de vendas, de acordo com a quantidade de comerciais. Aqui nós temos 10 observações do tipo x, y, y. E nós precisamos, para calcular a covariância amostral, determinar a somatória de variando de 1 até 10 do produto de x menos a média da variável x, vezes y menos a média da variável y, dividido pelo tamanho da amostra menos 1. O tamanho da amostra é 10. Fazendo esses cálculos, a somatória de xi menos a média da variável x, que multiplica y menos a média da variável y, é dada por 111. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos ter 111. Então, a covariância vai ser 111 dividido pelo tamanho da amostra menos 1, dividido por 9. 12,33. O que significa esse valor? Não, nós não podemos falar muita coisa sobre isso, porque nós vimos que a covariância não é uma medida padronizada.
Vamos interpretar a covariância. Então, nós pegamos aqui um gráfico de dispersão e dividimos em 4 quadrantes. Essa linha pontilhada, aqui na vertical, nós temos uma linha pontilhada representando a média da variável x. E na horizontal, nós temos a linha pontilhada representando a média da variável y. No quadrante 1, todo xi, yi que estão aqui, todo xi é maior que a média da variável x. E todo yi é maior que a média da variável y. Então, quando a gente faz o produto xi menos a média da variável x vezes yi menos a média da variável y, esse resultado ele é positivo. No quadrante 3, nós temos que os xi são menores que a média da variável x. E os yi são menores que a média da variável y. Então, quando nós fizermos o produto de xi menos a média da variável x vezes yi menos a média da variável y, nós vamos ter um resultado positivo. Então, no quadrante 1 e no quadrante 3, a nossa covariância ela é positiva. No quadrante 2, os xi são menores que a média da variável x. E os yi são maiores que a média da variável y. Então, quando a gente faz o produto xi menos a média da variável x, que multiplica yi menos a média da variável y, nós vamos ter um resultado negativo. E no quadrante 4, os xi são maiores que a média da variável x e os yi são menores que a média da variável y. Então, quando nós fizermos o produto xi menos a média da variável x vezes yi menos a média da variável y, esse resultado vai dar negativo. Então, resumindo, no quadrante 1 e no quadrante 3, a nossa covariância ela é positiva. E no quadrante 2 e no quadrante 4, a covariância é negativa. Bom, o que quer dizer com isso? A covariância maior que zero indica uma associação linear positiva entre as variáveis x e y, e à medida que x aumenta, o valor de y aumenta. E como nós vimos no quadrante 2 e no quadrante 4, a covariância é negativa, né? Ou seja, indica uma associação linear negativa entre as variáveis x e y. Ou seja, à medida que x aumenta, o valor de y diminui. E quando a covariância está próxima de zero, indica que não existe uma relação linear entre as variáveis. Bom, vamos ver alguns exemplos gráficos. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma covariância positiva. À medida que x aumenta, o y aumenta. Nesse exemplo, nós temos uma covariância negativa. À medida que x aumenta, o y diminui. E nesse exemplo, nós temos dados todos espalhados. Ou seja, não existe uma relação linear entre as variáveis x e y. Então, a covariância vai dar aproximadamente zero quando não existe essa relação linear. Observações. Como a covariância não é padronizada, a covariância varia de menos infinito até mais infinito. Essa é a primeira observação que nós temos a fazer. O valor positivo alto para a covariância não indica uma forte relação linear positiva. É só a gente lembrar do exemplo do peso e altura que nós citamos anterior. E o valor positivo baixo, valor negativo, desculpa, muito baixo, não implica uma forte relação linear negativa. Então, para a covariância, altos valores não indicam uma forte relação linear positiva e valores negativos muito baixos não indicam uma forte relação linear negativa. Bom, agora nós vamos falar da correlação. Então, nós vamos falar do coeficiente amostral
de correlação produto-momento de Pearson. O coeficiente de correlação amostral, que é denotado por R subscrito XY, ele é dado pelo quociente entre a covariância entre x e y dividido pelo produto do desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. E se nós estivermos trabalhando com a população, o coeficiente populacional de correlação produto-momento de Pearson, denotado por ρ subscrito XY, ele é a covariância da população dividido pelo produto do desvio padrão da variável populacional x vezes o desvio padrão da variável populacional y. Bom, o coeficiente de correlação ele é padronizado, porque ele está pegando a nossa covariância e dividindo pelo produto dos desvios padrões das variáveis x e y. Então, ele está variando de menos 1 até 1. Bom, e de acordo com o autor Milone, nós temos aqui uma tabela que classifica o nosso coeficiente de correlação. Então, se o coeficiente de correlação em módulo é maior que 0,9, menor ou igual a 1, é uma ótima correlação. Se está entre 0,8 e 0,9 em módulo, né? Ela é uma correlação boa, e aí vai. Até se o coeficiente de correlação em módulo for menor que meio, ela é uma correlação imprópria. Mas isso aqui é só para a gente ter uma base. Isso depende do contexto que você está trabalhando. Vamos a um exemplo. A tabela ao lado mostra a relação entre vendas de um produto e o número de comerciais no período em mês. Determina o coeficiente de correlação. Então, para determinar o coeficiente de correlação, nós estamos usando o mesmo exemplo anterior, que nós já calculamos a covariância. Nós vamos calcular o desvio padrão da variável x, vamos calcular o desvio padrão da variável y. Nós temos o coeficiente de covariância, que a gente já calculou no exemplo anterior. E quem é o coeficiente de correlação? É o quociente entre a covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Fazendo esse cálculo, nós temos que esse resultado deu aproximadamente 0,92, que implica, pela tabela do Milone, que nós temos uma forte relação linear. Olha bem, gente, forte relação linear não implica relação de causa. Ou seja, a alteração de uma variável não implica na alteração da outra. Vamos a um exemplo. O preço de um carro está correlacionado com os itens de conforto e segurança. Mas o aumento no preço do carro não implica que irá melhorar os itens de conforto e segurança. Essas duas variáveis elas estão correlacionadas, mas isso não é uma relação de causa e efeito. O fato de um aumentar não implica dizer que o outro também vai aumentar. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.